Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TISA, Tecnologias e Inovação em Sala de Aula para a Educação 3.0. Que bom que você se matriculou neste curso de roteiro de Problem Based Learning ou resolução de problemas complexos, tá? Neste curso, basicamente, o que a gente vai ver? A analogia para a identificação de problemas, uma relação de causa e efeito. A gente vai trabalhar uma analogia de uma árvore e como que isso vai ajudar a gente a pensar num problema complexo. A gente vai entender como estruturar um problema para que esse problema seja resolvido em sala de aula e você possa ter uma ação bem efetiva na aplicação de Problem Based Learning, tá? Você também vai conhecer um pouco mais sobre a origem dessa abordagem no contexto da sociedade do conhecimento, porque isso é fundamental aprender a trabalhar com resolução de problemas complexos em sala de aula. E vai conhecer também uma metodologia de planejamento de roteiro de aprendizagem baseada em PBL. Então, aqui a parte bem prática, a gente vai mostrar tintim por tintim como que faz para estruturar um problema complexo. Gostou? Está interessado? Então, aperte os cintos aí que a aula desse curso já vai começar. Gente, vamos esquentar os nossos motores neurais aqui. Vamos pensar aqui. Como você sabe identificar um problema? Será que realmente você está entendendo o problema ou você está vendo só um efeito desse problema, tá? Você já passou por alguma situação onde algo te incomodava e você não sabia o que era? Quem mora em apartamento tem um vizinho, normalmente já sabe o que é, né? Brincadeira. Mas aqui, você já passou por alguma situação que você algo te incomodava e você não conseguia entender de onde vinha? Você adota alguma estratégia para identificar e solucionar um problema complexo? Você tem algum método onde você vai fazer esse mapeamento? Então, é sobre isso que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de roteiro de PBL. A gente vai ajudar vocês a estruturar cada vez mais e refinar o planejamento para a produção de problemas a serem resolvidos em sala de aula. Como é que funciona? Bem prático. A gente já viu vários conceitos sobre PBL. Esses conceitos estão lá no curso Introdução a Problem Based Learning. Então, matricule-se aí no TISA Online sobre esse curso de conceitos e introdução ao Problem Based Learning. Aqui, a gente já vai partir da prática, tá? O PBL, o roteiro de PBL, funciona da seguinte maneira. O primeiro passo é identificar e mapear este problema, tá? Você vai delimitar um pouquinho esse problema. O segundo ponto é criar um título com foco na questão principal desse problema. Uma vez que você entendeu o problema, você consegue criar uma questão, um título, uma declaração simples sobre esse problema. O terceiro tópico é a descrição do histórico, um breve histórico com a descrição de fenômenos e eventos, tá? Tem um pouquinho de storytelling aqui. Se você não fez ainda o curso de storytelling, eu recomendo que você matricule-se e entenda por que ele vai ser tão importante aqui, tá? O quarto passo é a orientação que te indique ações a serem tomadas pelos estudantes. Você tem que dar um roteiro claro para os estudantes, senão eles vão ficar perdidos, tá? O quinto passo é a inclusão de referências bibliográficas e recursos para que os estudantes possam aí consultar. Você tem que elencar também esses recursos que estejam em sintonia com os seus objetivos educacionais, tá? E as questões de autoavaliação após cada problema e também questões de conteúdo para avaliações gerais, tá? Então é importante ter os indicadores e as evidências do processo de aprendizagem, tá? Para que os estudantes possam autoavaliar-se e você também possa avaliar esse processo aí com os estudantes, tá? Avançando aqui, tem mais alguns passos, tá? A gente quer elencar com vocês, tá? É a parte de identificação do problema, tá? A gente está usando aqui um mapa mental e aí eu recomendo para você procurar o curso também de mapas mentais e publicações em blog, que é um curso fundamental, ajuda a gente a expressar um pouco desses conceitos. Vamos voltar para cá e ver o seguinte, nós temos um problema central aqui no meio. Como que você identifica este problema? Como é que você vai entender este problema? Primeiro aspecto, se um problema está bem identificado, ele exige uma busca e interpretação da informação, tá? Se ele exige que você cavoque um pouquinho mais, você está chegando perto do problema, tá? Uma situação do mundo real. Lembre-se,
Dentro da educação do século XXI, a gente trabalha com o contexto real dos estudantes. Então, você vai entender bem um problema se ele faz parte de uma situação real, do mundo real dos estudantes, tá? O segundo aspecto é que ele é próximo à realidade de quem deve resolver, tá? Não é um problema real, mas longe da realidade dos nossos estudantes. Não vai pegar um problema de outro contexto que não tem nada a ver com o seu contexto de sala de aula, tá? E ele é um problema também que possui mais de uma solução. E aí fica uma dica para você. Se você encontrou um problema que tem uma única solução, ainda não é o tipo de problema que a gente está falando. A gente está falando de problemas que tem mais de uma solução, tá joia? Outro aspecto, para você entender se está compreendendo bem a questão, o conceito de problema, é que ele necessita do trabalho colaborativo dos envolvidos. Então, novamente uma dica para você que já é professor e professora, elencar Problem-Based Learning, ou aprendizagem baseada em solução de problemas complexos, é elencar problemas que sejam resolvidos em pares, tá? Não é um problema que o indivíduo consegue resolver sozinho. Esse é um modelo de educação tradicional. Aqui no Problem-Based Learning sempre é um modelo que é resolvido em pares, tá? E aí fica a dica aí para vocês cursarem o curso de aprendizagem por pares. É um curso muito bacana, fala inclusive da Escola da Ponte, com uma excelente referência para a gente entender bem. Voltando para cá, como que você sabe se você identificou um problema bem? Uma resolução de problemas, ele produz resultados avaliáveis, tá? São resultados sempre bem evidenciáveis, você consegue ver bem. E esse problema também exige um trabalho reflexivo, um pensar na situação desse problema, tá? Outro aspecto bem importante é que o problema, ele normalmente é nebuloso. Então é normal você levantar um problema e ele ser um pouquinho mais complexo do que você imaginaria, tá? Justamente olhando para os elementos que a gente viu até agora, tem que ser resolvido em pares e faz parte do contexto, tá? Outro aspecto bem importante, ele pode conter elementos subjetivos. Lembram da palavra contexto, isso é muito importante. E ele também é baseado em conhecimentos existentes, tá? A gente está trabalhando no nível educacional, onde a gente resolve com conhecimentos existentes, tá? Quem quer trabalhar com nível mais avançado, aí bem avançado, vai ter que trabalhar com desenvolvimento de conhecimentos que ainda não existem. Aí eu recomendo que você deixe isso um pouquinho de lado para pegar bem como roteirizar uma aplicação de Problem-Based Learning, tá? E o que a gente tem maior interesse é que a resolução desse problema, e esse problema especificamente, deve gerar também, a partir dos conhecimentos existentes, um conhecimento aplicado para a resolução desse problema. Então, aqui, com esses elementos, você consegue ter indicadores de quão assertivo você está sendo para a identificação de um problema, para utilizar aí em sala de aula, no teu ementário, no teu plano de ensino, no teu plano de aula. Vamos avançar aqui? A gente queria trazer uma analogia bem simples para que você pudesse se apropriar e ter bastante autonomia na identificação de um problema, tá? Aqui a gente trouxe a analogia de uma árvore, tá? Uma árvore, ela tem basicamente 3 partes, né? Tem muitas partes, mas a gente queria elencar essas aqui. Você tem a parte da copa, que é essa parte bem grande, bem visível. Você tem uma parte central, que é o tronco, e a parte que a gente não vê, que é a parte das raízes. Normalmente a gente não vê as raízes, tá? Então, em cima dessa analogia da árvore, a gente vai fazer uma associação que vai ajudar vocês a entender bem como que funciona essa analogia para identificar os problemas. Vamos começar, por exemplo, com a parte mais visível, tá? A parte da copa, a parte de cima. Essa parte da copa da árvore são os efeitos do problema. E é aqui que a gente normalmente se confunde, porque a gente elenca um problema baseado nos efeitos que ele elenca, tá? O tronco é a parte que é a essência, o problema central, tá? E a raiz, que é a parte que a gente não vê, é a parte das causas. Então, a parte do problema central, ele elenca problemas relacionados. E é muito comum para nós, professores, na primeira roteirização de PBL, ficar só aqui, ó, com os efeitos do problema e não investigar um pouquinho mais sobre esse problema
central. O que a gente quer que vocês saibam identificar é sempre o problema central, aquilo que liga a causa de um problema ao efeito. Esse ponto de transição, aquilo que liga a causa ao efeito, é o problema que precisa ser trabalhado em sala de aula, tá bom? Então, nunca se esqueçam que trabalhar os efeitos do problema não é ainda trabalhar a resolução de um problema, tá? Você vai estar trabalhando só nos efeitos porque você ainda não interpretou bem a relação com as causas, tá? Então a gente vai dar algumas dicas agora de como identificar bem esse problema central, tá bom? Aqui a gente quer trazer um raciocínio aqui, um tópico para a gente pensar, que é uma mudança de paradigma na nossa maneira também de pensar naquilo que veio como formação inicial nossa como docente, tá? No ensino tradicional, a gente aprende primeiro a solução e depois uma lista de problemas, recebe uma lista de problemas a serem resolvidos em casa, tá? Então, é bem comum a gente fazer essa associação com disciplinas como a matemática, tá? Especialmente também como o português. Você aprende a regra, você aprende a coisa que resolve o problema e depois a gente ganha uma listona grande de problemas para resolver em casa e gerar aprendizagem. Porém, esse modelo educacional, ele pressupõe uma aprendizagem aí passiva junto com o professor e depois uma aprendizagem ativa longe do professor. Trabalhar com o roteiro de Problem-Based Learning é inverter esse processo. Trabalhar de maneira ativa com o professor em sala de aula e de maneira autônoma dos estudantes fora da sala de aula, tá? No PBL, a gente não faz a apresentação de solução no começo. No PBL, a gente inicia uma reflexão crítica sobre o problema. E em cima dessa reflexão, a gente identifica qual é a base teórica para resolver este problema, tá? Para então iniciar o desenvolvimento de solução. O estudante é que vai elencar, junto com as comissões tutoriais, tá? E comissões também de avaliação, qual que é a base teórica para fazer a resolução daquele problema. Então, inverteu o processo. Você traz um problema, traz uma reflexão crítica e depois compõe a matriz de resolução desse problema e aí sim, ativamente parte para a resolução do problema. Você não sabe qual que é a regra a priori, tá? Então, a gente trouxe um exemplo aqui para mostrar como que isso muda na nossa maneira de ensinar. Aqui nós temos uma roda composta por vários pedaços de pedra, tá? E essa roda, ela tem aqui, eu vou marcar para mostrar para vocês, tem vários pedacinhos aí de pedra para que ela possa no final ter um aspecto redondo, tá? E trabalhar com Problem-Based Learning basicamente tem a ver com isso aqui. Você traz os elementos, você traz o problema grande, que é transformar um monte de pedra em roda, tá? E aí você vai identificando componentes para ir combinando esses componentes educacionais, de conteúdos e de competências para chegar à solução completa, entenderam? Normalmente no ensino tradicional a gente já traz a solução completa e depois traz a regra, né, a solução completa, e depois faz o estudante ter uma apropriação individualizada longe da gente. No PBL sempre é importante entender bem o problema, trazer o problema para a sala de aula e aí sim montar uma base teórica para juntos resolverem este problema, tá bom? Então, gente, alguns elementos para que você entenda se está fazendo um bom roteiro básico de PBL, tá? Primeiro tópico, contato com o problema. Segundo tópico, fenômenos do problema. E o terceiro é a fundamentação do problema. Vou explicar para vocês cada um deles, tá? O contato com o problema é a primeira vez que você ouve falar daquele problema. É aquilo quando é revelado para ti. E é nesse ponto que a gente precisa encadear bem as informações para os estudantes. Senão eles vão ficar confusos, vão ficar perdidos, tá? Eles não vão entender aquele problema. Por isso é importante usar o contexto. Então, nunca se esqueça que a parte de contato inicial com o problema é uma parte fundamental no roteiro de Problem-Based Learning, tá?
avalie bem e quando você trabalhar por pares com outro professor, com outra professora, elencando um problema a ser resolvido, sempre prestem bem atenção de como que está esse contato inicial com o problema, tá? O segundo aspecto, bem importante para a gente lembrar, quais são os fenômenos do problema. Aquela relação de efeitos da copa da árvore, tá? Então, é importante que a gente entenda o que está associado a esse problema. Quais são as principais causas também desse problema. Quando você entendeu e mapeou bem os fenômenos do problema, você consegue isolar o fenômeno do problema em si, tá? E aí você é um pouco mais assertivo na aplicação. Nunca se esqueçam de trazer fenômenos do problema, porque esses fenômenos vão elencar quais são as bases de conhecimentos necessários para a solução desse problema. Vocês já estão percebendo que trabalhar com roteiro de PBL é trabalhar com multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, tá? Então vai precisar de normalmente mais de uma base de conhecimentos, tá? E ao final, a fundamentação desse problema, tá? Quando você entendeu bem quais são as bases, você consegue criar as causas, tá? Depois que você elencou as bases de conhecimento, você consegue fundamentar por que esse problema acontece e qual é a maneira melhor de solucioná-lo. Então, 3 elementos importantes, tá? Nunca se esqueçam disso. Qual o primeiro contato com o problema? Como que eu estou fazendo esse trabalho com os estudantes? Como que a gente está elencando os fenômenos do problema para poder identificar as bases de conhecimento e como que a gente vai trabalhar os conhecimentos para fundamentar este problema, tá? Se um desses 3 pilares estiver de fora, certamente a tua aplicação de PBL não vai ser tão completa quanto poderia ser, tá bom? Então, vamos avançar aqui. O quarto passo, quando você tem esses 3 elementos, aí sim você consegue desempenhar de maneira bem efetiva o desenvolvimento da solução desse problema. Sem conhecer, sem cuidar do contato com o problema, sem cuidar dos fenômenos do problema e da fundamentação, não há um desenvolvimento assertivo de solução. E aí eu chamo a atenção para que vocês, professores, fiquem muito atentos a esses 3 elementos, porque ele é um indicador fundamental para o nível de solução de problema. Não coloque nos estudantes a responsabilidade por uma solução fraca, tá? É sempre o professor que vai trazer esses 3 pilares bem elencados, que vai de fato elencar uma solução mais viável, mais assertiva para os problemas, tá bom? Então, sempre é um trabalho muito de nós para os estudantes. Ele é 100% centrado no estudante e por isso a gente precisa trabalhar bem esses conceitos anteriores. Então, gente, fazendo uma aplicação daquela analogia da árvore e olhando para esses 3 pilares, tá bom? Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a corrupção no Brasil, que é um problema que está bem em voga, faz parte do nosso contexto aí, histórico, esse problema da corrupção no Brasil. E é um problema, acho que transversal, a gente consegue entender ele de diferentes aspectos, diferentes áreas do conhecimento, tá? Então, a gente vai elencar aqui a corrupção no Brasil bem ao centro, como aquilo que liga a parte dos efeitos e a parte da causa. E essa ligação, tá bem estabelecida aqui, tá? Lembram da árvore? Então, aqui está o tronco, ó, a gente até marcou aqui para vocês, tá? Ó, corrupção no Brasil é o elemento central aqui do problema que a gente quer resolver. Esse é o problema, corrupção, tá? Então, fazendo um exemplo aqui para vocês, olhando para a parte de cima, a parte de efeitos, a parte de baixo é a parte de causa, tá? A parte de cima, quais são os efeitos, tá? A copa da árvore do problema da corrupção. O primeiro efeito que a gente percebe é prejuízo orçamentário. O segundo são as questões dos escândalos, né? Dos escândalos. E o terceiro efeito é a geração de impunidade, tá? Avançando nesse efeito, o que a gente consegue ver, por exemplo, nos prejuízos, tá? Prejuízo social, prejuízo financeiro com o desvio de dinheiro público. Tá notando como cada elemento desse não é um problema em si? Ele é uma parte, é um efeito do problema da corrupção, tá? Então, aí com esse desvio do dinheiro público, a gente tem, no final da história, tá? Um desvio de verba para a educação, tá?
Então aqui um exemplo para vocês de como que é a relação entre o problema e o efeito. Notem que o problema aqui estrutural, o tronco, é a corrupção. E o último efeito que a gente está avaliando aqui, que é a questão aí, fazendo uma analogia com os frutos, né, dessa árvore, é o desvio de verba para a educação, tá? E isso passa por outros efeitos, que são prejuízos, escândalos, impunidade, como a gente viu aqui para vocês, tá? Então agora vamos olhar a parte de baixo, que é a parte das causas. O que causa a corrupção, tá? A gente vai colocar aqui, ó, falta de valores morais e éticos, falta de fiscalização e a falta de legislação a respeito. Então aí você conseguiu ver bem a diferença entre os efeitos e as causas, tá? E agora vamos montar aqui o cenário completo para a declaração simples do problema, tá? Nós temos a corrupção no Brasil, as causas dessa corrupção estão aqui, falta de valores, falta de fiscalização, falta de legislação e os efeitos estão colocados aqui como prejuízos, escândalos, impunidades sociais, impunidade é prejuízo social, financeiro, desvio de dinheiro público, desvio de verba para a educação. Então aqui dá para ver bem claro essa relação, tá joia? Então, alguns questionamentos, tá? Depois que você montou aquele pilar, depois que você estruturou o problema usando a analogia da copa da árvore, do tronco da árvore e da raiz da árvore, alguns questionamentos que você tem que responder depois dessa formalização, tá? O que se sabe sobre este problema? Isso vai te ajudar a entender os componentes do problema, tá? O que é necessário saber para lidar com esses componentes, tá bom? Isso é bem importante, tá? Aí vai te ajudar a montar a base de estudos, tá? E o que de fato foi aprendido após a solução desse problema, tá? Aqui você tem bastante a relação de evidências, tá? Então, nunca se esqueça de que no roteiro de PBL tem que ficar muito claro a resposta a cada uma dessas perguntas. O que se sabe, o que é necessário saber e o que foi aprendido na solução desse problema. Com isso, você, gestor educacional, você, professor que está propondo, coordenador pedagógico, vai conseguir justificar para toda a comunidade escolar a aplicação desse PBL de maneira tranquila, fácil, sem problema nenhum, tá bom? Então a gente sabe que é uma mudança de paradigma e essa mudança de paradigma precisa ter um respaldo muito forte do professor. E esses elementos aqui, o que se sabe que é necessário saber, o que foi aprendido, são as 3 guias aí para você fazer uma aplicação muito boa de roteiro. Bom, agora a gente retoma os 9 passos, tá? Que são os 9 passos para roteirizar um PBL e esses 9 passos são fundamentais. Não dá para escapar de preencher cada um dos 9, tá? É uma mudança para a gente de paradigma e eu digo para vocês, façam tenham uma dedicação especial, façam um esforço especial para preencher tintim por tintim cada um desses 9 e aí você vai ter sucesso, tá? Olha, o primeiro tópico é a apresentação de um problema previamente estruturado. Não delimite esse problema, só estruture ele um pouquinho mais, tá? E isso você precisa apresentar para os estudantes, tá? O segundo tópico é a definição ou mapeamento do problema ou da formulação, que é uma declaração simples desse problema, tá? E essa declaração é: a corrupção no Brasil está estabelecida, usando aquele exemplo que a gente falou ali anteriormente, tá? Então é uma declaração muito simples. Você vai conseguir estruturar o problema, no segundo passo vai poder criar uma declaração simples desse problema. O terceiro aspecto é a definição do plano de pesquisa e trabalho. É a fase de brainstorming, a fase de elencar os repositórios aí educacionais e de conhecimentos necessários para resolver esse problema, tá? E o quarto tópico aqui é a geração de um inventário do conhecimento, ou seja, toda a base digital e analógica de informação e de conteúdo que os estudantes vão poder buscar, tá? Isso ele nasce a partir de uma lista sobre o que se sabe sobre o problema e sobre o que é preciso saber, como a gente viu anteriormente, tá? Isso funciona de maneira efetiva porque ele está dentro do aspecto de compartilhamento de informações do conhecimento. Avançando agora então para o quinto passo,
dos 9 passos de roteiro de PBL, tá? O quinto passo é o do monitoramento da evolução do plano de trabalho dos estudantes, tá? É importante aqui você estar muito atento às evidências de evolução de aprendizagem do estudante, porque é nesse momento que você tem as grandes oportunidades de mediação e fazer aí um apoio muito forte para que os estudantes possam resolver de fato os problemas e gerar autonomia para o seu processo de ensino-aprendizagem. Quinto passo, muito importante, monitoramento das evidências, tá? E do plano de trabalho com os estudantes, tá? O sexto passo é o seguinte: quais são as possíveis soluções que eu posso elencar com os estudantes, tá? Essa geração de possíveis soluções vai te dar mais ou menos um dimensionamento, especialmente de tempo, aonde os estudantes podem chegar com a solução daquele problema. O sétimo passo é o compartilhamento ou apresentação de resultados e soluções, tá? Aqui é onde os estudantes vão poder apresentar e defender a sua solução e o embasamento da sua jornada de aprendizagem para essa solução, tá? Oitavo passo é a constatação e definição e o relato dos principais tópicos para a solução do problema. Sempre importante, o estudante não deve só defender a solução, mas ele precisa defender a sua jornada de aprendizado para a solução daquele problema, tá? Nisso, o grupo tutorial é fundamental. Lembre-se sempre de elencar o plano de trabalho com o grupo tutorial com os estudantes, tá? E o passo 9 é a parte de avaliação individual e em grupo, tá? Por pares. Então, aqui você tem, dentro da sua instituição, um modelo de avaliação que vai ser adotado e você vai realmente dar aí as pontuações para esse modelo de avaliação. Então, gente, esses 9 passos são fundamentais. Vou ressaltar de novo que é importante você ter muita atenção e dedicar muita energia a preencher cada um desses 9 passos. Isso vai transformar a aplicação de PBL numa aplicação de muito sucesso, tá? Eu tenho certeza disso. Vamos avançando então? O que nós temos aqui? 2 pontos de extrema atenção para vocês, tá? O primeiro é o seguinte: quando a gente trabalha com PBL, tá? E no roteiro de PBL, os primeiros problemas de um eixo temático devem se referir às situações que os estudantes já tenham vivenciado na prática, em sua vida ou em eixos temáticos anteriores. Nunca faça a primeira aplicação de PBL em assuntos que os estudantes nunca viram. Tá? A chance de você gerar confusão é enorme. Então, lembre-se, professor, lembre-se, professora, vai aplicar PBL pela primeira vez, vai aplicar PBL, tem pouca prática de PBL dentro da instituição de ensino, não é uma cultura da instituição de ensino, use um problema que eles já conhecem, tá? Não tragam problemas novos que eles não conhecem, que isso vai gerar muita confusão e até é difícil para você estruturar o planejamento, tá bom? Então lembre-se sempre de usar problemas que o estudante já conhece. E o outro ponto que a gente queria trazer é que os objetivos do grupo tutorial devem estar alinhados aos objetivos da comissão de problemas, tá? Caso contrário, é preciso que a comissão de problemas repense o currículo. A gente viu esse conceito das comissões no curso anterior, que é o curso de Introdução e Conceitos de PBL, tá? A gente não vai retomar aqui, mas lá você tinha as comissões. E como essa aplicação de PBL é centrada no estudante, é importante que o grupo tutorial, que é o grupo que dá apoio direto aos estudantes, tá? Tenha objetivos alinhados muito claramente com a comissão de problema. Se isso não acontece, tá? A comissão de problema errou a mão. Tá? Precisa refinar o problema, porque o grupo tutorial é aquele que está presente com o estudante, conhece as necessidades dos estudantes. Sempre PBL é centrado no estudante. PBL é uma perspectiva do estudante para a instituição. Então, você que faz parte da comissão de problema, se desenvolver um problema que o grupo tutorial não consegue aplicar, abandone essa concepção e crie uma nova a partir da situação dos estudantes. É importante fazer essa ressalva porque o roteiro de PBL depende muito dessa percepção, tá? A comissão de problemas tem que estar aberta a refinar os problemas baseado nos indicadores da comissão de grupo tutorial, tá bom? Então, gente, ó, estamos chegando aí ao
ao final desse curso, tá? E a gente queria propor para vocês, então, como sempre, aqui o melhor momento aqui que a gente sempre gosta de encadear, que é o momento de mãos à obra, a hora de aplicar tudo que você está vendo aqui nesse curso, tá? O que a gente quer propor? Para você elencar um roteiro, tá? Aplique um questionário com a sua comunidade educacional. Professores, diretores, pais, servidores. Você tem que entender tudo que está aí ao redor do teu contexto, tá? Esse questionário tem como objetivo identificar quais são os problemas mais urgentes e recorrentes no seu ambiente. É a partir desses problemas que você tem grandes oportunidades de fazer a aplicação de PBL. Então aproveite muito bem esses elementos, tá? Em seguida, baseado nos problemas mais citados, estruture um documento elencando os 9 passos que vimos nesse curso. Lembra dos 9 passos, aquele roteiro específico que a gente viu? Elenque esses 9 passos baseado no resultado desse questionário. Qual que é o grande objetivo aqui? Criar uma relação entre objetos do conhecimento formal e aplicá-los à realidade local. Os estudantes serão assim empoderados e perceberão que a escola pode desenvolver soluções para os desafios do dia a dia, tá? Então é bem importante, se você não conhece, não sabe como fazer um questionário online, tem um curso aqui nosso de planilhas de questionários online que ensina tintim por tintim como fazer isso. E é uma excelente ferramenta para elencar as situações, problema que você pode trabalhar inicialmente no teu contexto de sala de aula. Lembre-se sempre de aplicar os 9 passos, não esqueçam de aplicar esses 9 passos da roteirização, tá? E usem aí as dicas que a gente deu para vocês para fazer uma avaliação se o teu problema está bem estruturado. Então, gente, olha, algumas considerações chaves para a gente fazer uma reflexão crítica aqui. A gente viu que nesse curso uma maneira de identificar o problema através de relações de causa e efeito e da relação aí entre a árvore, a copa da árvore, o tronco e a raiz da árvore. Lembra desses elementos? Eles vão te ajudar muito na primeira aplicação, tá? A gente viu também como estruturar um problema com aqueles 9 passos, tá? Percebemos também que a origem da abordagem de aprendizagem baseada em problemas, ela está dentro da sociedade do conhecimento e essa sociedade pressupõe uma colaboração e a resolução de problemas reais em prática. Tá? Isso que vai ser esperado dos estudantes quando eles se formarem e comporem a sociedade num outro papel, o papel de agentes de transformação. Tá? Vejam aqui que a aprendizagem baseada em resolução de problema, o Problem-Based Learning, exige uma postura diferente nossa. A gente tem que trabalhar muito mais um planejamento prévio do que só expor conteúdos. E eu tenho certeza que as dicas aqui de roteirização vão te ajudar a saber se está indo para esse caminho ou não. Então, mandem para a gente como que vocês estão aplicando, o que vocês estão achando desse curso, lá pela hashtag TISEducação, tudo junto sem acento, no nosso Twitter e também no facebook.com/TISEducação, tudo junto sem acento. A gente está louco para saber aí como que vocês estão aplicando e como vocês estão vendo essa roteirização inicial de Problem-Based Learning. A gente fica por aqui, a gente quer recomendar o próximo curso, que é o curso de aplicação de Problem-Based Learning, onde nós vamos mostrar para vocês como que a gente aplica Problem-Based Learning aqui no movimento TISA, tá? Então, vejo vocês no próximo curso aqui de Tecnologias e Inovações em Sala de Aula para a Educação 3.0. Espero que você tenha gostado. Fique atento no seu e-mail e sempre aqui nas novidades na plataforma TIS Online. Te vejo num próximo curso. Um abraço, tchau, tchau!